Olá, muito boa tarde. Um congresso internacional vai assinalar os 100 anos de nascimento do padre Manuel Antunes, um dos pensadores e pedagogos mais notáveis do século XX. José Eduardo Franco é o presidente da comissão organizadora do congresso e está no programa Eclésia para apresentar os trabalhos que começam esta sexta-feira. Primeiro mostramos-lhe outras notícias da atualidade. Terminou o Sínodo dos Bispos, que entregou ao Papa um documento final marcado pelo desafio ao diálogo com as novas gerações. Escutar os jovens, construir relações de confiança e dialogar sobre todos os temas, incluindo aqueles onde a unanimidade não é sentida entre os participantes com direito a voto no Sínodo dos Bispos, sobre o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. O documento final foi apresentado na aula sinodal, no último encontro de todos os participantes na sala de reuniões do Sínodo, e está dividido em 3 partes, 12 capítulos, 166 parágrafos e 60 páginas, por enquanto disponível apenas na versão italiana. Da globalidade do texto fica a determinação em conquistar proximidade entre as lideranças católicas e os jovens, devolvendo-lhes o protagonismo que devem ter na tomada de decisões e na missão de partilhar com outros jovens a vida segundo o Evangelho. As novas gerações, afirma o texto entregue ao Papa, querem ser protagonistas da vida eclesial, apelando-se a que sejam encorajadas a participar e não impedidas com o autoritarismo. Os participantes no Sínodo dos Bispos querem evitar iludir os jovens com propostas minimalistas ou sufocá-los com um conjunto de regras que dão do cristianismo uma imagem redutora e moralista. Somos chamados a investir na audácia e a educá-los para que assumam as suas responsabilidades, escrevem os padres sinodais. Entre os desafios urgentes para a Igreja, o documento final aponta a necessidade de soluções para envolver os jovens na construção de comunidades mais familiarizadas com o digital, promovendo o seu potencial comunicativo e tendo em vista o anúncio cristão. Do Vaticano, saíram votos de que sejam criados secretariados e organismos para a cultura e a evangelização digital, que além de favorecer a troca e a disseminação de boas práticas, possam gerir sistemas de certificação de sites católicos. A presença de mulheres nas equipas de preparação dos seminários e dos cursos pré-matrimoniais é outro assunto abordado, desejando-se que este esforço leve a superar tendências de clericalismo. As diversidades vocacionais inserem-se no único e universal chamamento à santidade. Infelizmente, o mundo está indignado com os abusos de algumas pessoas da Igreja, mais do que animado pela santidade dos seus membros, declaram os participantes no Sínodo. O documento final foi aprovado na sua totalidade, apresentando como pontos de maior debate a sexualidade, os abusos e o papel das mulheres e jovens na Igreja. O Sínodo reforça que Deus ama cada pessoa e assim faz a Igreja, renovando o seu compromisso contra qualquer discriminação e violência com base sexual. Este texto está no documento final do Sínodo, é relativo aos caminhos de acompanhamento na fé das pessoas homossexuais que o Sínodo quer favorecer, e foi o que teve mais votos contra entre os participantes. O documento fala em inclinações sexuais, sem qualquer referência à discutida sigla LGBT, que se encontrava no documento de trabalho, e considera redutor definir a identidade das pessoas a partir unicamente da sua orientação sexual. Sobre os abusos sexuais, o texto realça a necessidade de reagir a todos os tipos de abuso e pedir perdão pelo sofrimento causado por alguns bispos, sacerdotes, religiosos e leigos nas vítimas, entre elas muitos jovens. A questão é apresentada como um sério obstáculo à missão da Igreja, pelo que o Sínodo afirma um sério compromisso de adotar medidas rigorosas de prevenção a partir da seleção e formação dos que têm responsabilidades educativas. O papel das mulheres na Igreja Católica é também referido no documento, sublinhando a vontade de que exista o maior reconhecimento e valorização das mulheres na sociedade e na Igreja. Em muitos locais, demora-se a dar-lhes espaço nos processos de decisão,
mesmo quando não exigem responsabilidades ministeriais específicas. A ausência da voz e do olhar feminino empobrece o debate e o caminho da Igreja, refere o texto entregue ao Papa. O Sínodo defende que há urgência de uma mudança que não se consegue evitar, a partir de uma reflexão antropológica e teológica sobre a reciprocidade entre homens e mulheres. Particularmente discutida no processo que levou à 15ª Assembleia Geral Ordinária, o conceito de sinodalidade suscitou vários números dedicados ao tema, sublinhando que o percurso sinodal não acabou ainda, pelo que o documento final se apresenta como o mapa para orientar os próximos passos que a Igreja é chamada a dar. As conclusões da Assembleia, que decorreu no Vaticano desde o dia 3 de outubro, evocam as crianças de rua e os jovens presos, as pessoas com deficiência e os jovens migrantes e refugiados, prestando também homenagem aos jovens que, por causa da sua fé, sofrem vários tipos de perseguição, mesmo até à morte. O Sínodo 2018 contou com a participação inédita de mais de 3 dezenas de jovens convidados que levaram uma carta para os jovens de todo o mundo. Um gesto mostrado pela comunicação do Vaticano num vídeo que traduz a mensagem que o Sínodo quer fazer chegar a todos os jovens. A vós, jovens de todo o mundo, nós, padres sinodais, dirigimos-nos com uma palavra de esperança, confiança e consolação. Nestes dias, reunimos-nos para escutar a voz de Jesus, o Cristo eternamente jovem, e reconhecer nele as vozes dos jovens e os seus gritos de exultação, lamentos e silêncios. Assinala o texto, lido no final da missa que marcou o encerramento da Assembleia Sinodal na Basílica de São Pedro e que se espalha agora por muitas redes em todo o mundo. Mais do que um documento, resulta do Sínodo o modo de ser e de trabalhar em conjunto. A convicção é do Papa Francisco. Uma missa na Basílica de São Pedro foi o encerramento formal de 4 semanas de reuniões que envolveram mais de 400 pessoas, entre elas mais de 30 jovens de todo o mundo. E foram eles os jovens convidados que avançaram na frente do cortejo de entrada, liderando o início de uma celebração onde a primeira palavra que o Papa quis dirigir aos jovens foi um pedido de desculpa. Desculpa por nem sempre os adultos escutarem os jovens. Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti, scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto. Se anziché aprirvi il cuore, vi abbiamo riempito le orecchie. Perante centenas de pessoas reunidas na Basílica de São Pedro, Francisco apresentou uma reflexão sobre 3 passos fundamentais no caminho da fé, a começar pelo apostolado do ouvido, ou seja, escutar antes de falar. O Papa propôs uma igreja próxima da vida dos jovens, propondo mais do que formulações doutrinárias ou ativismo sociais. Non possiamo essere dottrinalisti o attivisti. Siamo chiamati a portare avanti l'opera di Dio al modo di Dio, nella prossimità, stretti a Lui, in comunione tra noi, vicini ai fratelli. No final de mais de 25 dias de trabalhos, o Papa sustentou que a Igreja deve rejeitar a tentação das receitas prontas e da indiferença. Uma certeza afirmada também na alocução do Ângelus, onde Francisco valorizou um modo de ser e de trabalhar como resultado principal do Sínodo. Uno stile sinodale che non ha come obiettivo principale la stesura di un documento, che pure è prezioso e utile. Più del documento però è importante che si diffonda un modo di essere e lavorare insieme, giovani e anziani, nell'ascolto e nel discernimento, per giungere
a scelte pastorali rispondenti alla realtà. Estilo sinodal, uma marca do tempo de preparação e do decurso do Sínodo dos Bispos, entre os dias 3 e 28 de outubro, e que é necessário agora dar continuidade. Dom Joaquim Mendes e Dom António Augusto Azevedo foram os delegados de Portugal no Sínodo dos Bispos e regressam com a confiança na recepção do documento final e na continuidade de um estilo sinodal. Eu creio que da parte de todos, toda a Igreja em Portugal, haverá uma grande abertura para a recepção do documento e também uma grande vontade e empenho para traduzir, levar à prática aquilo que o Sínodo refletiu, que o Sínodo propõe. Aquela metodologia que nós seguimos aqui é a metodologia que nós temos de seguir, é a metodologia sinodal. E o Sínodo foi uma etapa de um caminho que vem desde há 2 anos e que agora vai continuar. E agora, a continuidade desse caminho, nós teremos de discernir juntos, não é? O melhor modo de o percorrermos. Deste sínodo e do documento final também decorre que, de facto, a vocação neste sentido alargado deve estar presente em todos os outros tipos de pastoral, começando desde logo, como é evidente, pela pastoral juvenil, que tem de base uma dimensão vocacional, mas também todos os outros trabalhos e atividades e âmbitos da missão da Igreja têm, por essência, uma dimensão vocacional, como é desde logo a catequese, como é a própria liturgia, como é também a caridade, ou seja, na prática da vida da Igreja, no seu ser, no seu agir, no seu rezar, no seu celebrar, a dimensão vocacional está sempre muito presente. Eu creio que isto também traz uma exigência muito bonita, um desafio muito bonito de abertura destes campos, destas dimensões, porque tantas vezes estão um pouco fechadas sobre si próprias. Faccia tosta. Siete i protagonisti ed è importante che parliate apertamente. È probabilmente la paralisi silenziosa que ci può rovinare di più. Creo que los jóvenes tenemos muchísimos sueños y no debemos de dejarlos abajo por ninguna adversidad. No portal agência.eclésia.pt acompanhe estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Repensar Portugal, a Europa e a globalização é o tema para um congresso que assinala os 100 anos do nascimento do Padre Manuel Antunes e que agora apresentamos com José Eduardo Franco, Presidente da Comissão Organizadora desta iniciativa. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Um congresso internacional entre Lisboa e Sertã, 6 dias de trabalhos. De que forma é que se vai redescobrir o Padre Manuel Antunes? O Padre Manuel Antunes foi um dos maiores pensadores e pedagogos do século XX, como é reconhecido por aqueles que foram seus alunos e que agora são grandes figuras da cultura, da Academia Portuguesa e que o consideram como tal. E ele, de facto, legou-nos um pensamento que deixou espraiado nos seus textos, que nos dão chaves de leitura importantes para compreendermos o mundo de hoje. Ele pensou o seu tempo em fase de mudança, em processo de globalização, que é cada vez mais o nosso mundo. E a forma como ele interpretou esse mundo dá-nos pistas também para interpretar e compreender o nosso, marcado pelos turbilhões de informação que nos chegam de todo lado, por as mais diferentes vias e meios, desde a televisão, a internet, a rádio, em que os jovens têm acesso a esses oceanos de informação, de conhecimento, mas que chegam fragmentados em turbilhão. E sem viver nesse tempo, o Padre Manuel Antunes deixou pistas. Exatamente, e precisamos de interpretar, selecionar, distinguir, à luz de um quadro de valores, e é cada vez mais esse o desafio que se coloca aos pedagogos de hoje, aos professores. O Congresso vai ajudar. E este Congresso visa, a partir do pensamento de Padre Manuel Antunes, das suas preocupações, pensar o mundo contemporâneo, ligando o passado e o presente e ajudando
com base nesse legado, pensarmos, desenvolvermos um pensamento crítico em relação aos grandes desafios que se colocam à humanidade de hoje. Desde as questões da ética, as questões sociais, da pobreza, das precariedades, até à questão da inteligência artificial, da robótica, mas não deixando de centrar a questão daquilo que é fundamental, que é no mundo, no universo da cultura humana, e é porque é na cultura, no conhecimento esclarecido, no conhecimento crítico, que se joga o futuro do nosso país, o futuro da humanidade e a possibilidade de estarmos numa rota de progresso, mas um progresso integral, que não seja só material, mas também contempla as outras dimensões do humano. Dimensão espiritual também. Na história de Portugal, o Paulo Manuel Antunes fica também como um precursor da democracia e um pedagogo também da construção de Portugal democrático. Sem dúvida, ele teve um papel importante na transição da ditadura para a democracia, exercendo um magistério discreto, um magistério de influência, nos vários setores e nas várias correntes em confronto e em situações realmente de quase fratura, em que ele teve realmente papéis decisivos de aconselhamento, que é reconhecido até por grandes figuras construtoras da democracia, como o Sr. General Ramalhianes, entre outros. Foi nesse ambiente que ele influenciou muitas das lideranças atuais. Exatamente, e ajudou sempre com o seu, que eu chamo a sua pedagogia da reconciliação e da conciliação. Ele que era um conciliador de mundos, quer dos mundos culturais clássicos e modernos, quer também os diferentes mundos que existem, que existiam na sociedade portuguesa, os vários setores e campos ideológicos. Ele era realmente um construtor de pontes. E, ao mesmo tempo, escreveu textos que hoje em dia podem ser lidos como se fossem escritos hoje. Repensar Portugal é um deles. Repensar Portugal, alguns, como Lindley Sintra e outras figuras da cultura portuguesa, diziam que devia ser uma cartilha, devia ser um manual que todos os políticos deviam ter na sua mesa de cabeceira, porque aquele pequeno livro ainda dá dicas, dá orientações, dá pistas para compreender aquilo que deve ser a melhor orientação para a democracia portuguesa, quais são os seus limites, os seus vícios e as soluções a considerar para criarmos uma democracia sólida, uma democracia avançada. E, portanto, é um livro fantástico. Havia um colega meu, professor, que depois de ler ou Repensar Portugal, dizia assim, todos os outros textos vinham calados porque aqui está tudo dito de uma forma sintética e extraordinária. Breve, e realmente é um livro que aconselhamos vivamente e que está publicado, e que na obra completa, que nós publicámos na Fundação Carlos Gulbenkian em 14 volumes, e que agora tivemos a oportunidade de republicar na Bertrand, num livro que se chama Repensar Portugal, a Europa e a Globalização, e agora mais recentemente também outros textos importantes para compreendermos a Igreja e a sociedade contemporânea, que se intitula Compreender o Mundo Contemporâneo e Atualizar a Igreja, que foi recentemente publicado na Gradiva, e onde estão os grandes textos do Padre Manuel Antunes, que podem realmente nos ajudar a compreender os problemas de hoje, da Igreja, do mundo, da sociedade de Portugal. E essa é outra linha, por certo, de análise e de redescoberta do Padre Manuel Antunes, é ajudar a repensar a Igreja Católica. Sem dúvida. Em todo o mundo e também em Portugal. Sim. Que contributo é que ele poderia dar, tendo em conta a situação presente na história da Igreja? Nesse livro que acabei de referir, Atualizar a Igreja, da Gradiva, estão alguns textos fundamentais que ajudam a pensar a Igreja para o mundo de hoje. E os textos foram escritos nos anos 60, no contexto do Vaticano II. Ele que foi um grande divulgador, pedagogo do Vaticano II, e escreveu textos fundamentais onde ele defende, por um lado, a atualização da linguagem, para que a Igreja se torne audível pelos homens de hoje, a necessidade do diálogo com as fronteiras, com o outro. Ele defendia que a Igreja não se ia entrincheirar, mas abrir-se e estar no mundo com as pessoas. Aliás, muito na linha, muito do que o Padre Manuel Antunes escreveu, lembram algumas orientações agora do Papa Francisco. Aliás, eles foram formados na mesma época e, aliás, na mesma ordem religiosa. E realmente os jesuítas, os dois. Exatamente. E o pensamento coincide em grande medida. E realmente o que ele dá chaves de leitura, dá pistas para compreendermos a nossa Igreja e aquilo que é preciso fazer em termos pastorais, em
termos de renovação, até no plano do governo da Igreja, da sua relação no interior e com o exterior da Igreja, que é extraordinário. E este congresso acabará por ser uma universidade em ponto pequeno, em que em 6 dias vamos falar de todas estas questões. E ao mesmo tempo funcionará como ação de formação para os professores dos vários níveis de ensino. Serão todos bem-vindos e teremos quem se quiser inscrever pode fazê-lo através... Exatamente. Teremos também a participação de grandes figuras internacionais de vários países que vão pensar realmente o mundo contemporâneo nos seus desafios, até nos desafios de ponta. Vamos ter até figuras da inteligência artificial e da robótica de França e também do nosso país que vão realmente refletir os temas que mais preocupam as sociedades de hoje, o homem de hoje, e esse é um deles, entre outros. E, portanto, é na página deste congresso que é possível ter a informação de um programa vastíssimo, não é? E também centenário e fazer as inscrições a partir daí. Exatamente. Esse Padre Manuel Antunes 100 anos, onde está lá toda essa informação. E Lisboa e Sertã são as cidades que acolhem? Começará no dia 2, na Sala do Senado da Assembleia da República, na Sertã, no dia 3, que é a data de nascimento do Padre Manuel Antunes, em que ele faz realmente 100 anos, e a seguir vamos ter no dia 5 e 6 de novembro, na Fundação Carlos de Gulbenkian, portanto, os chamados temas fundamentais também do Congresso. Professor José Eduardo Franco, agradeço ter apresentado este projeto para redescobrir o Padre Manuel Antunes e aquilo que ele diz à sociedade de hoje. Muito obrigado e felicidades para esse trabalho de investigação. Obrigado. Mais logo, acompanhe-nos na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.